Olá, boa noite para você. Está no ar mais um programa Nossa Gente e o nosso entrevistado de hoje é Geraldo Ferreira de Godoy, maître e mordomo aposentado que tem muitas histórias para contar. Ele também está escrevendo um livro Memórias e Reminiscências de um Maître. Olá, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa Nossa Gente. Seja bem-vindo. Boa noite, Fabiana. É com muito prazer que eu estou aqui para participar da sua entrevista e contar parte da minha história, não é? Que não é pouca não a história, né? É. O senhor é garçom, começou a atuar como garçom, como maître nos anos 50. E o maître, na verdade, é o chefe dos garçons, comanda o trabalho dos garçons para que tudo saia perfeito. Correto. Dá para fazer uma comparação de como era o trabalho nos anos 50, de como é hoje de um maître, de um garçom e até do mordomo, que o senhor foi mordomo também? Tudo bem. O problema é o seguinte, que naquela época não havia escolas profissionalizantes, não é? As pessoas começavam a trabalhar no ramo hoteleiro e iam fazendo uma carreira, não é? Hoje é diferente. Hoje existe escola de Senac, escolas de idiomas, e os profissionais vão se organizando melhor. Eles vão adquirindo uma experiência profissional mais categorizada do que naquela época, não é? Então eu comecei assim, trabalhando no vagão restaurante da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, nos anos 50. Né? Naquela época não existia automóvel, né? Era muito difícil, tudo era feito através do trem. Então foi aí Quer dizer, todo mundo passava pelo trem, então. Todo mundo passava pelo... Então tinha contato com as mais diversas pessoas ali. Ali a gente convivia com governadores, com o prefeito das cidades, autoridades, enfim, cantores famosos da época, né? E eu fui seguindo a minha carreira profissional. Então começou como garçom, isso nos anos 50. Isso. Quando se tornou um maître? Bom, a partir de 1950, eu vim para São Paulo e fui trabalhar como garçom no restaurante mais importante da época, que era o Fasano. E ali eu entrei como garçom e depois fui promovido a maître, né? Então eu continuei a maître. Trabalhei alguns anos, depois fui para o restaurante do MAP, que também era muito famoso nessa época, por volta de 1954, né? E fui trabalhando e quando chegou em 58, inaugurou o Nacional Clube em São Paulo, que era um clube só para homens executivos, né? Era um men's club. E aí nesse clube, então sim, é que eu me projetei melhor, porque... Comandava mais pessoas, né? Exatamente. Naquela época, a implantação da indústria automobilística, as grandes empresas estavam vindo para o Brasil, não é? Então, ali era um point onde focava as pessoas do momento, não é? Grandes empresas como a Ford, posso falar o nome das empresas? Como a Ford, a Chrysler, né? A indústria automobilística, os laboratórios, né? Famosos estavam se instalando no Brasil, né? Então, através disso, eu me projetei, né? Como um maître que começou a ser conhecido na praça, né? Através dessas coisas. E os restaurantes, os clubes acabavam disputando até o seu nome devido a essa projeção? Sem dúvida. Naquela época, que durou mais ou menos uns 15 anos, eu era sempre convidado a ir para outros lugares. Eu nunca saí do lugar onde eu estava para procurar um emprego. Eu era sempre convidado. Sempre chamado, convidado. Sempre disputado. Quais foram então, os restaurantes, os clubes, os hotéis que o senhor já trabalhou, então? Olha, eu trabalhei no Fasano, no MAP, no Nacional Clube. Fui convidado para inaugurar o Belvedere do Centro Empresarial de São Paulo, da qual eu fui o primeiro mordomo. Não é? Depois eu fui para o Buffet Torres, que era considerado o melhor e maior buffet de São Paulo, onde eram realizados... Que época? Foi em 1981, onde eram realizados os grandes casamentos, os grandes eventos, inauguração de 8 usinas hidroelétricas pelo interior do estado. Tudo uma isso responsabilidade tudo enorme, isso né? Eu participava através do Buffet Torres, né? Então eu fui convidado para ir inaugurar o Maxuri Plaza, que naquela época era considerado o melhor hotel do Brasil. Era o primeiro 5 estrelas a ser inaugurado. Né? Aí eu fui chamado e assumi
a gerência de eventos e banquetes do hotel. Como mordomo, o senhor trabalhou onde? No Belvedere do Centro Empresarial de São Paulo. Quanto tempo o senhor foi mordomo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas hoje é uma profissão praticamente extinta aqui no Brasil, Exatamente, né? não existe mais. Porque o mordomo, ele é uma pessoa que é responsável por tudo, né? Desde a parte financeira até a parte executiva do ambiente, contratação de pessoal, não é? Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, entende? Então as pessoas hoje já não está mais na moda ser um mordomo, foi desaparecendo. Agora, nessa época, é uma profissão, como a gente disse, até glamurosa ser maître, porque contato com autoridades, com pessoas famosas, celebridades, inclusive você tem uma foto. É o único maître brasileiro a ter uma foto ao lado do Frank Sinatra. Olha aqui, isso aqui é uma relíquia, né? O senhor leva para todos os cantos essa foto. Exatamente. Como foi essa foto aqui? Porque o maître é uma pessoa organizada e tem que ter cautela nessa questão de chegar perto de uma celebridade, de alguém famoso. Como que o senhor conseguiu essa foto? Bom, essa foto, Frank Sinatra, ele não dava entrevistas e nem tampouco se deixava fotografar. Então, aí a pergunta, mas como você conseguiu? Partiu do próprio Frank Sinatra. Ele é que demonstrou o desejo de ser fotografado, não só comigo, como também... Com toda a equipe. Com toda a equipe. Olha, tem a foto aqui da equipe, ó, se puder mostrar aqui, ó. A foto de toda a equipe, você está... Eu era o responsável. Frank Sinatra. E aqui é que está aproximando mais a foto aqui do Frank Sinatra. Tá, então ele demonstrou o desejo de fotografar-se ao lado da equipe, porque ele gostou muito do hotel, ele gostou muito da equipe, muito do pessoal. Então, nesse exato momento, eu estava na minha sala de trabalho, quando eu fui chamado pelo nosso diretor-presidente do hotel, que é o Dr. Henri Maxud. Ele mandou me chamar para ser fotografado ao lado do Frank Sinatra. Quer dizer, essa é a diferença que existiu. Não é? Mas se aproximar e pedir fotos, essas coisas não tinha de jeito nenhum. Ninguém, jamais, né? Nenhuma dos profissionais poderiam chegar ao Frank Sinatra e pedir um autógrafo a ele. Tá, tem outras fotos aqui importantes. Tem aqui Isso aqui é um almoço com os generais, é isso, Geraldo? Isto. Essa foto aí... Você está aqui, né, atendendo. Isto. Eu estava servindo os generais da Revolução de 64. Não é? É histórica essa foto. É histórica. Também. Essa aqui é uma cantora americana, é isso? Eliana Pittman. Ela teve uma carreira profissional bastante brilhante. Não é? Ela é filha de Booker Pittman, que foi um dos grandes saxofonistas americanos, né? Então ela participou muito no Brasil, né? de gravações de televisão. Então, é uma artista sobejamente conhecida. E outra aqui também importante, que é com o Assis. O embaixador Assis Chateaubriand. Ele está aqui, ó, na ponta da mesa e você servindo aqui. Isso, eu estou servindo na residência dele, né? Um almoço. Assis Chateaubriand, todo mundo sabe, ele foi o homem que trouxe a comunicação para o Brasil. Não é? Muito importante. Ele trouxe os canais de televisão para o Brasil. Nesses anos de profissão, como maître, como mordomo, quais foram os seus principais desafios? Bom, os meus principais desafios sempre foram atender essa gama de pessoas de alto nível, né? Sim. Então, nesse momento, você tem que demonstrar conhecimento. Mas teve um evento assim que o senhor falou, nossa, esse eu tenho que me dedicar assim exclusivamente, vai ser muito difícil ser perfeito. Teve um assim especial? Olha, teve sim. Tem uma foto minha que vai sair na próxima reportagem do jornal A Tribuna de São Pedro, agora, no próximo sábado. Quando esteve ao Brasil, um king, um rei da tribo dos Achantes na África, e ele era muito exigente, né? E pela religião dele, ele não comia camarão, não comia carne de porco, né? Então eu tive um cuidado muito especial para cuidar desse evento. Quer dizer, a minha preocupação foi muito grande. Esse evento ele foi realizado lá na USP, em São Paulo. Não é? Quando a reitoria da USP me chamou para servir o rei, né, eu fui.
E aí eu tive que enfrentar esse desafio, não é? Então esse foi um dos principais desafios. Isso, eu tive que ficar junto com o cozinheiro lá na hora da preparação da comida. Conhecer a cultura dele. Exatamente, para não sair nada errado. Né? Agora, o senhor está escrevendo também um livro, Memórias e Reminiscências de um Maître. Estou. Está juntando tem uma documentação muito vasta, aliás, Tenho. né? Mas também tem umas passagens curiosas, importantes. Pode contar alguma para gente? Tem. Quando eu estava trabalhando num restaurante famoso em São Paulo, da qual eu vou omitir o nome, é óbvio, apareceu para um almoço um cônsul de Portugal. E ele era também bastante exigente, né? Não foi comigo o acontecimento, mas foi com um colega que estava ao lado trabalhando. Ele pediu um filé grelhado e esse filé ele recomendou bastante que deveria ser ao ponto, né? Não muito passado e nem cru. Tudo bem. Aí o garçom, o profissional que estava atendendo, trouxe o filé e ao cortar o filé sangrou. Ele não gostou e pediu para o maître, que não era eu, naquela época eu era garçom, que pegasse aquele filé e devolvesse à cozinha para passar um pouco mais. Tudo bem. Foi levado à cozinha o filé para passar mais e na volta eles estavam angustiados com aquela situação, eles não estavam um pouco nervosos, o maître, e ao retornar o filé, ele foi servido em cima da toalha, porque eles não tiveram o cuidado de colocar o prato. Nossa, olha a situação constrangedora, né? Foi um negócio assim bastante desagradável que aconteceu em se tratando de um cônsul de um país, né? Com certeza, complicado. Então, e aí aconteceu esse lapso de profissional, um desastre de percurso, vamos chamar assim. Com o senhor, por exemplo, muitos anos de profissão, tem que ser exigente, organizado. Cometeu já alguma gafe? Olha, que eu me lembre assim, en passant, não me lembro de alguma gafe. Mas isso é normal. Na profissão sempre acontece, né? Ou pequenas gafes ou gafes maiores, né? Mas não, nenhuma assim que o senhor lembra, então. Que bom, né? Nada te marcou assim. Não me lembro de ter marcado a minha profissão por uma gafe grande, né? Porque eu sempre fui muito cuidadoso, né? Muito pelo contrário. Você já viajou muito fora do país ou ficou mais aqui no Brasil mesmo? Não, eu fiquei mais no Brasil, né? Mas é preciso falar outro idioma, né? Sim. Naquela época, principalmente, era necessário se falar diversos idiomas, né? Os idiomas latino-americano e pelo menos um idioma que seria o carro-chefe. É o inglês, ou alemão, ou inglês, ou francês, tá? Bom, Geraldo, obrigada, viu, pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Então, sucesso aí. Muito grato. Escrevendo o livro. Eu é que agradeço essa oportunidade, Fabiana, de você me colocar diante das câmeras para contar parte da minha vida, né? Isso para mim é muito bom, né? Hoje em dia eu não estou trabalhando mais, mas estou escrevendo as minhas memórias e espero que todo mundo Você era consultor de hotelaria também, né? Também. Então tá ótimo. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Tá. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui. A você uma ótima noite. Eu estarei de volta amanhã em mais um programa Nossa Gente. Até lá.